Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui, a gente vai esperar um pouquinho o pessoal entrando para começar a nossa live aqui sobre autoestima e sobre algumas mentiras que são contadas para nós. Esperar o pessoal entrar para ver como é que tá a conexão, para ver se dá para ouvir bem a gente, já que a gente está um pouquinho distante. Até se puder dar um feedback, né? Para ver se estão escutando bem, para a gente poder Ah, saber. a Eugênia entrou. Eugênia, tá dando para ouvir bem a gente aqui? Oi Marcelo, bem-vindo. Tá dando para ouvir bem a gente? Tá tranquilo? Só dá um okzinho pra gente começar já com o tema. Vamos lá. Vamos ver se o pessoal vai entrando. A Lê também tá entrando. Lê, tá dando pra ouvir bem a gente? Só pra ver se tá com uma conexão boa, se tá tranquilo pra vocês. Dá sim. Valeu, Marcelo. Obrigada. A audiência boa é outra coisa, né? Obrigada. Gente, então sejam todos muito bem-vindos, quem for entrando. Oi, Lê, bem-vinda. Aqueles que estão chegando agora conosco aqui, eu sou a Grace, psicóloga. Eu sou a Daniela, psicóloga. Hoje nós trabalhamos juntas aqui no consultório e a gente hoje quis trazer uma temática que a gente tem trabalhado muito em consultório e que a gente tem visto que é muito necessário falar sobre autoestima, desmistificar alguns conceitos e algumas mentiras, digamos, né, Dani? Até pela questão assim da banalização do tema e às vezes até inverter realmente o real significado da autoestima, né? E foi muito legal porque a Dani abriu hoje de manhã uma caixinha de perguntas, então a gente vai usar essas perguntas até em respeito a quem nos respondeu e quem se interessou pela temática. Sejam todos bem-vindos, boa tarde. Essa live vai ser uma live mais curta para ficar bem produtivo, mas fique à vontade, quem quiser ir escrevendo, colocando algumas dúvidas. Ainda tá aparecendo pergunta. Gente, vai mandando, a gente está aqui para isso, a nossa intenção é poder ter sempre esse contato com vocês. Então a gente vai usar de roteiro um pouco das perguntas que chegaram até nós e eu vou pedir para a Dani começar. A Dani, ela trabalha bastante com transtornos alimentares, né, Dani? Isso. E bariátrica, e a gente fala muitas vezes, quando a gente fala em transtornos alimentares, bariátrica, a gente fala muitas vezes apenas na estética, né? E uma das perguntas que apareceu muito pra gente sobre essa temática é: será que a autoestima está ligada diretamente à estética e beleza? Será que quando a gente fala que a pessoa tem uma boa autoestima, é porque ela gosta da imagem dela? Será que está vinculada à beleza? Teve até uma pergunta que veio, né, Dani, que diz assim: eu perdi peso e não desenvolvi bem a minha autoestima, o que eu faço? Então, um dos primeiros mitos que a gente quer desconstruir com vocês, que é passado por muito na nossa cultura. Dani, será que a autoestima é só beleza e só estética? Então, até foram várias perguntas em relação a isso, né? A autoestima tem a ver apenas com a aparência física, essa que a Grace colocou, ou o que é realmente a autoestima. Até um dos nossos objetivos hoje aqui é desmistificar isso, né, Grace? Porque a autoestima ela não está relacionada com a aparência, com o nosso físico. A autoestima está relacionada, a gente fala aqui de 4 pilares, né, que é a questão da autoimagem, que não tem a ver com estética, mas sim como eu me enxergo, né? Não é como a Grace me enxerga, ou eu vou colocar essa blusa aqui porque eu vou trabalhar com a Grace e eu quero ver se ela vai me achar bonita. Não é sobre isso, é sobre eu colocar essa roupa, ou eu me vestir de tal maneira, ou eu arrumar o meu cabelo e eu me sentir bem. Não está relacionado ao que o outro vai enxergar em mim, e sim a como eu me enxergo, né? E seguindo nos pilares, a questão do autoconceito, que está muito relacionado a como eu me conceituo, como eu me coloco no mundo, né? Hoje está muito também comum a palavra empoderamento, né? Mas como eu me empodero, como eu realmente consigo me ver nessa situação, né? Esses são um dos 2 conceitos, os outros 2 estão relacionados, Tem a autoeficácia, que é muito interessante, né? O quanto a pessoa pode se sentir útil, produtiva e ter uma eficácia naquilo que ela se dispõe a fazer, por exemplo, no trabalho, e isso reverberar na autoestima dela. Então, assim, eu vejo nós não somos psicólogas. Quando a gente consegue, né, Dani, fazer um bom trabalho, perceber que o paciente tem uma boa evolução, o quanto isso implica na nossa autoestima, e veja que a gente não está falando aqui em beleza. A gente está falando de trabalho, de produtividade, de se sentir útil e de autoeficácia. Né? E até pegando essa questão, entra o autorreforço, né? Exato. Porque muitas vezes a gente valoriza apenas o que a gente está fazendo de errado.
né? E não, peraí, deixa eu reforçar o que eu fiz legal. Deixa eu olhar para as coisas boas que eu tô fazendo e conseguir reforçar isso e entender que eu também tô evoluindo, né? E não ficar sempre me colocando para baixo, olhando como que se fosse isso aqui não tá legal, então eu vou focar no meu dia sobre isso daqui. Não, deixa eu olhar e me valorizar um pouquinho. Isso aqui eu acertei, isso aqui eu errei, amanhã eu tenho que acertar, né? Mas isso daqui eu errei, tudo bem. Isso é legal quando a Dani fala, pessoal, da auto-reforço, porque assim, eu vejo no consultório como as pessoas têm uma dificuldade de falar bem de si mesmas, né, Dani? Assim, quando algum paciente vai falar, eu pergunto pra ele assim, me fala de alguma conquista ou de alguma qualidade, algum atributo. Ele já introduz a frase falando, Grace, não que eu queira me achar. A gente tem que aprender a falar bem de si mesmo, né? A gente precisa, isso tem a ver com a nossa autoestima. Reconhecer não só os méritos pelas conquistas, mas a pessoa que eu sou, aquilo que eu estou fazendo, porque a gente sabe que dá trabalho para ser quem nós somos ou quem nós desejamos ser. Então eu acho muito interessante do auto-reforço por 2 motivos principais. Um, é você saber falar bem de si mesmo e reconhecer tanto suas qualidades, quanto o seu esforço, quanto os seus atributos e méritos, mas também para você ficar menos refém da aprovação das pessoas. Menos refém do reforço externo, que é bom, o ser humano gosta de ser elogiado, né? Mas da gente gostar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é, ou daquilo que a gente... Até da nossa imagem, né, Dani? Eu acho isso muito importante. A gente conseguir falar bem de si mesmo é muito importante também, né? E isso também eu acho que a gente pode também olhar um pouquinho para nossas vulnerabilidades, né? A gente está falando aqui só de valorizar as coisas positivas, mas também nessa questão da autoestima entra eu olhar para minhas vulnerabilidades, para os tidos pontos fracos que todos nós temos e que a gente precisa olhar para eles com carinho e tentar modificar o que me incomoda, não o que o outro acha que me incomoda, né? E da importância também da gente aprender a lidar com a nossa vulnerabilidade, porque a partir do momento que eu tô numa roda de conversa e alguém fala alguma coisa que dispara um pensamento negativo sobre a minha pessoa, é onde a minha autoestima vai lá embaixo. Mas só que talvez se eu conhecer essa vulnerabilidade que eu tenho e eu entender que isso faz parte de mim e que eu estou buscando melhorar, a fala do outro não vai me ofender, né? O outro não vai conseguir me tirar do meu eixo, né? Isso é interessante quando a Dani falou, ou seja, a autoestima não é só reconhecer os pontos, digamos, fortes. É saber que a gente tem a nossa vulnerabilidade, os nossos gatilhos, a nossa história de vida, né? E que as pessoas que somos hoje é um compilado disso tudo. É que muitas vezes a gente vê, né, Dani? Vamos falar em rede social. Na rede social, o que a gente vê? A gente vê o palco do outro, né? A gente vê o que é escolhido colocar ali. E a gente não sabe, muitas vezes não tem acesso a esses bastidores, aos bastidores do outro. E muito tem se falado no afetar a autoestima das pessoas pela rede social, por isso. Porque muitas vezes eu não entendo a minha vulnerabilidade, eu traço comparativos e a comparação ela é boa até, né, Dani? Eu acho que a comparação, quando eu tenho alguém como uma referência, que me inspira, né? Então, por exemplo, eu vejo que a Dani às vezes vai treinar, a Dani posta quando ela vai treinar, e assim, se eu olhar para aquilo com meus olhos e falar, nossa, enquanto ela está treinando, eu tô aqui de preguiça, podendo fazer algo de bom. Isso não vai minar minha autoestima, porque eu estou trazendo isso como uma inspiração, como um modelo positivo. Agora, muitas vezes não é isso que as pessoas fazem na rede social, né, Dani? É olhar e se desqualificar muitas vezes. E quanto isso mexe com a autoestima, né? Comparar, né? Eu acho que entra muito também naquilo que a gente até antes estava conversando um pouquinho, na questão da comparação. Sim. Né? De buscar ser aquilo que eu não vou conseguir ser, né? Que eu acho que é aquilo que você estava falando antes. Porque quando a gente fala muito em autoestima, e algumas perguntas vieram em torno de estética, peso, beleza, a gente quer tomar um cuidado ao falar sobre isso, porque quando a gente fala assim, mentiras que nos contaram sobre autoestima, né? Vem muita frase assim, se aceite como você é, né, Nani? E assim, o que a gente quer trazer aqui é o seguinte, se aceite como você é respeitar a sua história, a sua constituição e a sua formação. Respeitando tudo isso para não brigar contra algo, né, Dani, que, por exemplo, eu tenho uma estrutura, eu falei até para Dani antes um exemplo, né? Digamos que eu queira ser um padrão, agora vamos para a estética, de beleza de uma Gisele Bündchen. Eu não tenho uma estrutura para isso, eu não tenho talvez um contexto, eu talvez não queira abrir mão de tantas coisas para construir um corpo tal como, eu tenho outra história, eu tenho uma outra formação. E aí o que a gente está dizendo é
respeitar essa formação, essa estrutura, mas ver de fato se tem algo que me incomoda. Mas veja bem, no meu corpo, mas também no meu trabalho, nos meus relacionamentos, com a minha família, na minha forma de estudar, na minha forma de me cuidar. E aí sim que a gente fala, vamos sair do conformismo e ver se nisso que me incomoda, o que eu posso fazer para melhorar que vai impactar na minha autoestima, né, Dani? Exato. Acho até legal trazer um caso, né, de alguns pacientes que eu atendo, né, sobre obesidade, eu faço avaliação bariátrica, e não é incomum eu receber pacientes e perguntar o que te levou à bariátrica, a pensar nesse procedimento, e o paciente falar, não pense que é sobre estética, por favor, não tem nada a ver com estética, é por saúde. E aí eu pergunto, tá, mas tu se sente doente? Não. Então, peraí, né? Qual é o problema se for a estética também? Ah, é porque as pessoas falam que eu sou obrigado a me aceitar do jeito que eu estou, né? Que eu não tenho que ficar pensando no que o outro fala. Não, realmente, tu não tens que ficar pensando no que o outro fala. Justamente quando o outro traz essa fala de aceite-se como você é. Todos nós temos o que modificar, todos os dias. A gente está em constante construção, né? Então, assim, não só falando da estética, mas entra muito na questão do autoconceito realmente, de como eu me conceituo, né? Aonde que eu enxergo que são meus pontos fortes e os meus pontos fracos, né? E a importância da gente também lidar e ter um cuidado com essa questão do aceitar-se a todo custo, né? Porque isso gera culpa, isso gera culpa, isso gera ânsia. Eu não consigo me aceitar como eu tô, mas eu vejo lá que a fulana de tal se aceita como está. Isso acaba gerando mais ansiedade do que ajudando as pessoas muitas vezes, né? E aí a gente entra também no quesito do julgamento. Julgamento e autorresponsabilidade. Exato. Né? Então, e teve uma pergunta interessante falando assim, ó, eu tenho que me tornar uma pessoa que eu goste, ou eu preciso gostar da pessoa que eu sou? É uma pergunta muito interessante porque faz a gente refletir e olhar para si mesmo, né? Como é importante a gente saber o que a gente é, quem a gente é, como a gente gostaria de estar e traçando um comparativo consigo mesmo. Né? Eu fico pensando assim, eu não sou a mesma psicóloga de 5, 10 anos atrás, a mesma mulher, me tornei mãe, alguns papéis mudaram, isso mudou o conceito de quem eu sou, o meu autoconceito. Então é muito interessante assim, é bom a gente poder olhar e trabalhar e pensar assim, que tipo de pessoa que eu quero estar sendo, né? E isso tem a ver com saúde, isso tem a ver com trabalho, isso tem a ver com relacionamentos e também tem a ver com estética, né? Isso é muito importante porque a gente olha assim, sem qualquer tipo de preconceito, né, Dani? Sem qualquer tipo de julgamento, para que a gente possa ter essa liberdade. E na sequência veio a pergunta assim, né? A diferença entre se respeitar e se gostar e se conformar. Exatamente porque o conformismo pode ser que nos leve tanto para uma sensação de fracasso, né, Dani? Ou até uma sensação de vitimização muitas vezes, né? Que é aquela questão que a gente comentou da responsabilidade mesmo, né? Eu até entendo que nós somos feitos de relações, óbvio, né? E são as relações que muitas vezes fazem as nossas crenças. Mas ficar nesse papel de, eu sou assim porque fulano de tal fez ou falou tal coisa, me coloca muitas vezes numa caixinha que eu não consigo sair, porque eu não me responsabilizo e eu não tenho controle sobre o que o outro pensa de mim. Eu tenho controle apenas sobre as minhas ações. A única coisa que a gente consegue controlar é o que está dentro da gente. Por mais que eu quero que o fulano de tal pense coisa diferente, a gente pode modificar várias coisas. Se esse for a estratégia de pensamento dele sobre você, não vai mudar, mas você precisa estar bem com o que você pensa sobre você. E aí o papel de vitimização às vezes acaba nos tornando vítima, né? Até vulnerável, né, Dani? Até vulnerável. Sabe que teve uma pergunta, depois se tu quiser puxar as outras também, que falava assim, ó, como a gente tá com colinha, tá, gente? Como agir quando outras pessoas tentam destruir a autoestima que você tem? Que assim, primeiro eu fico pensando assim, por que alguém mira em outra pessoa, né? E tem como foco destruir a autoestima dessa pessoa? Tem dois lados. Pode ser que de repente a pessoa tenha esse comportamento mesmo, né? E hoje a gente vê assim o tal do cyberbullying e outras situações em redes sociais que tem, né? São gravíssimas. Gravíssimas e que realmente levam as pessoas a adoecerem emocionalmente por conta desses ataques totalmente
desnecessários, mas também tem outro lado, que a gente fala muito assim em crenças, esquemas, gatilhos, de que muitas vezes alguns comentários, até, vamos lá, inofensivos, dependendo dos meus esquemas e das minhas crenças, eu faço uma leitura como algo totalmente ofensivo a mim, né, Dani? Inclusive, aproveitando esse gancho, eu vou pegar uma pergunta que um comentário, na verdade, que acabou de chegar de uma paciente, né, de uma pessoa. Me acho linda e maravilhosa, mas muitas vezes eu me sinto deslocada no meio de pessoas. Isso daqui comprova a questão de não ser apenas sobre estética, né? Porque no olhar no espelho, ela se acha maravilhosa. Mas como é que será que está o autoconceito dela, a autoeficácia dela? E aí entra nessa questão dos esquemas. Às vezes a gente nem percebe, mas mexe em alguma crença nuclear dela, em alguma coisa que ela acredita não ser capaz de estar ali com as pessoas, que coloca ela nessa caixinha de sofrimento. E mais uma vez, não está relacionado com a questão da estética. O que mais que veio, Dani? Tem vários, né? Como lidar com o auto-sabote em relação à autoestima. Legal. Acho que é bem importante também. Como desvincular a autoestima com o fracasso em relação a outros relacionamentos. Bom, eu acho que essa daqui até cabe a gente olhar um pouquinho, porque nós somos feitos de experiências. E muitas vezes as nossas experiências negativas são mais valorizadas do que as experiências positivas, né? É muito mais fácil eu acreditar que eu não sou capaz do que eu conseguir, às vezes por culpa, valorizar as coisas boas que eu tenho. A gente recebe muito em consultório essa demanda, né, de o fim de um relacionamento me levou para um lugar onde eu não consigo mais acreditar em mim, né? Então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para essa crença, olhar para o que ficou em mim sobre essa questão do papel que o outro me colocou, se realmente eu acredito, né, nessas palavras negativas que vieram, aonde que isso ganhou força em mim, né? Porque não é, de novo, o que o outro fala, é que eu acredito ser. Né? E é interessante quando a gente fala em relacionamentos, porque o relacionamento envolve duas pessoas, né? Se o relacionamento não deu certo, por que eu estou trazendo toda a responsabilidade desse desse relacionamento para mim, para minha vida, ou me culpabilizando por tudo que acontece em torno disso? Então, uma coisa que eu acho bem importante quando você fala disso, Dani, eu acho que volta na situação da autossabotagem. Eu gosto muito de trabalhar com os pacientes quando eles chegam e trazem para o consultório assim, Grace, eu não vou conseguir. Eles olham para o futuro, mas tendo de pano de fundo os fracassos anteriores. Eu gosto muito de falar, bom, você tá para passar por essa situação, já me dizendo que você não vai conseguir. Então, o que é mais coerente e mais saudável pensando em autoestima? Digamos que você fez uma prova, você não foi aprovado. Dessa vez eu não consegui. Mas não projetar para o futuro sem ter base de argumento, porque ainda não aconteceu, algo que está para ser desenvolvido e pode ser alcançado por você. Então, o que eu vejo dos relacionamentos é que as pessoas muitas vezes trazem, além das crenças, experiências passadas projetando nas seguintes. Se aqui não deu certo, aqui também não vai dar de novo. E isso vai minando a nossa autoestima. E quanto mais fracassada eu sinto, ou quanto mais eu me vitimizo, menos eu me responsabilizo e maior é a tendência de eu ir até para um relacionamento com medo, já com medo da rejeição, e por medo de ser rejeitado eu me envolvo o menos possível. E aí de fato acontece um problema. Né? Ou até me envolvo com alguém que muitas vezes segue me colocando nesse papel. Perfeito. Né? Eu Perfeito. acho que isso também acontece muito, assim, por eu estar magoada e por eu acreditar que é só isso que eu mereço, eu acabo às vezes me colocando, eu falo sempre para os pacientes a questão da migalha, né? De aceitar um papel de migalha no relacionamento. Eu não estou falando só de relacionamento amoroso, mas até em relacionamentos com amizades, né? Isso vai muito de encontro com uma pergunta que tem aqui: como agir quando outras pessoas tentam destruir a autoestima que você tem, né? Gente, de novo, eu estou colocando a responsabilidade da autoestima e de como eu me enxergo na mão do outro, né? Mas é óbvio, não é tão básico como a gente está falando, né? São experiências que fizeram você ter essa crença de que você não serve, de que você não vai dar conta, de que você merece apenas essa migalha, né? E por conta dessas experiências que fizeram você acreditar nisso, a autoestima nunca vai conseguir ser desenvolvida, porque você não acredita às vezes no seu potencial,
né? Sabe o que eu lembrei agora, Dani? Recentemente, uma atriz famosa disse que ela saiu de um relacionamento considerado por ela como abusivo e ela foi para um relacionamento amoroso mais saudável. E ela comentou que ela precisou ir para terapia para poder receber esse relacionamento mais saudável, para entender que ela merecia também um relacionamento mais saudável. Então, assim, aqui vamos falar em psicoterapia, que é o nosso trabalho, de quantas vezes a gente precisa, isso não é algo, às vezes, não é tão consciente, né, Dani? A gente vive num piloto automático, vindo com essas crenças, com esses esquemas que são o nosso roteiro de vida, de interpretar as situações e de viver os relacionamentos, e a gente não se dá conta, muitas vezes, de como aquele relacionamento está sendo saudável ou prejudicial pra gente. É muito fácil julgar, né? Ela tá num relacionamento, como é que ela não percebe que é tóxico ou abusivo, né? Não é algo tão simples de ser notificado. E muitas vezes é quando ela vai para terapia, quando o paciente vem para terapia, que ele começa a relatar um desconforto, né, Dani? Ou até uma necessidade de agradar cada vez mais aquela pessoa, para que não a perca, mesmo tendo muitas vezes pouco retorno, ou migalha, como a Dani disse, e dele perceber que essa pessoa não merece mais do que aquilo. Né? Até porque entra aquela questão assim do é pouco, mas já tem, mas já é alguma coisa, né? E isso teoricamente é suficiente para mim, porque antes eu não tinha nada, né? Então quanto eu me diminuo para poder estar em algum lugar? E muitas vezes a gente precisa desmistificar essa crença, porque sim, está relacionado à autoestima, está relacionado a como eu me conceituo. Não que seja tão fácil, né? Mas eu não preciso ficar num papel de desconforto, como ela colocou aqui, para poder caber em algum lugar, para alguém poder me aceitar, para o outro me enxergar. No fim, o que a gente quer é isso, né? É poder ser visto, é poder fazer com que os outros nos valorizem, é ter do outro uma visão positiva sobre a gente. Mas o caminho está errado, né? Porque assim, acaba que o outro teria que fazer o trabalho que é nosso. Que é nosso. Né? Buscar no outro, fazer com que o outro nos certifique de que nós somos bons, que a gente está no caminho certo, que a gente tomou a decisão correta. E sabe que eu lembrei agora quando a gente fala disso, Dani, assim, por exemplo, eu trabalho com mães muitas vezes. E assim, mãe é um papel que muitas vezes gera culpa, gera alguns desconfortos. E às vezes eu percebo no consultório de mulheres que são mães, que estão no seu caminho, na sua maternidade, e alguém levanta uma pergunta. Quando a gente está insegura ou inseguro no papel que a gente tem, que a nossa autoestima não está fortalecida o suficiente, basta uma pergunta para ativar o gatilho. E assim, a pergunta é simples, mas o seu filho sempre come doce, né? E ela fala, nossa, ela tá me dizendo através dessa pergunta que eu sou uma mãe que não cuido da alimentação dele. Então, na verdade, foi uma pergunta simples, mas dependendo dos meus gatilhos, dos meus esquemas, mexe com a minha autoestima, que é o autoconceito, minha autoeficácia como mãe, e eu anulo, muitas vezes, né, Dani, a gente desqualifica todo o processo bonito que a gente está fazendo, todas as nossas atribuições. Então, o quanto é importante a gente se blindar, não levar tudo para o pessoal e entender quais são os nossos gatilhos e esquemas para a gente conseguir passar por situações dessa sem ter a nossa saúde emocional abalada, né, Dani? E até conseguir se perguntar assim, né? Porque às vezes não, uma mãe chega a perguntar, teu filho come sempre doce, porque é a maneira dela de linguagem, é a linguagem dela. E às vezes conseguir se perceber, peraí, o que ela falou mesmo? Será que eu entendi o que ela me falou? Ou será que eu entendi aquilo que a minha crença fez eu entender? Pra mim, né? Eu acho que isso, até tu falou de mães, eu queria falar de uma pergunta que tem aqui, de uma adolescente que ela trouxe, deixa eu até achar, tá aqui. Eu escuto dizer que eu tenho que me arrumar para melhorar a minha autoestima através da minha mãe. Tenho apenas 16 anos. O que isso quer dizer? Né? E o quanto que a gente também está trazendo, então, essa questão da autoestima como uma coisa banalizada e até como a gente acaba fazendo sem se perceber uma violência psicológica em relação a isso, né? Porque é como que se você precisa arrumar o seu cabelo, você precisa ir para a escola de maquiagem, que eu atendo alguns adolescentes também, eu vejo bastante isso. Você precisa entrar, o que eu quero dizer com isso? Você precisa entrar nessa caixinha aqui para os outros te aceitarem. E não é isso. Não é, a gente não precisa entrar em caixinha nenhuma para o outro nos aceitar. A questão está na autoaceitação.
em como a gente se aceita. E até pegando esse gancho um pouquinho, tem tempo? Até pegando esse gancho um pouquinho em relação ao que adolescentes escutam, a questão do outro me olhar e me aceitar, tá a parte das cirurgias plásticas que a gente tava falando antes, assim, né? As buscas incessantes pela estética, e nunca é suficiente. O que você quer buscar com tantos procedimentos, né? Aonde que tá a sua... Como é que tá a sua autoimagem, né? O que você quer dizer para o outro e o que você quer preencher dentro de você através disso. Interessante que a Dani está falando, teve um professor da USP que trabalha com dependência, internet, rede social, e ele disse que as adolescentes hoje, elas estão indo para as redes sociais, tirando foto com filtros e chegando pro médico, pro cirurgião, falando, é assim que eu quero ficar, né? Então assim, tá, então vocês estão me dizendo aqui que eu não tenho que fazer plástica, mas o que a gente está dizendo é a prudência. Eu acho fantástico quando cirurgiões plásticos, por exemplo, tem uma parceria com o psicólogo, sabe? De avaliar assim, ó, o quanto isso faz sentido, por que essa cirurgia plástica entrou nesse momento, o que ela significa, bariátrica também, né, Dani? O paciente da bariátrica precisa passar por todo um pré-acompanhamento e pós-operatório, né? Justamente porque, assim, tem uma mudança dessa autoimagem, tem uma mudança do autoconceito. Então, o quanto a gente precisa entender qual que é o sentido de um procedimento estético, qual que é o sentido, por exemplo, quando ela fala, né, que a mãe fala para ela se arrumar, a gente que é mulher fala assim, quando eu me arrumo melhor, eu me sinto melhor, mas se isso faz sentido para mim, ou pelos outros, né, Dani? Aí que tá, é a questão do, eu me arrumo melhor e eu gosto de estar assim, né? Desculpa, eu te cortei. Mas é isso, assim, porque é eu gostar disso que eu tô fazendo por mim. Quando a gente, por exemplo, recebe pacientes com um quadro depressivo, é muito comum eles terem tanto a vaidade quanto o autocuidado prejudicado. E quando eles vão melhorando a saúde emocional, até a parte de autocuidado começa a melhorar. Para nós é um sinal interessante de melhora desse quadro depressivo. Por quê? Porque quando você cuida da tua imagem, no sentido de cuidar de você mesmo, da sua saúde, é porque está fazendo sentido para você. É porque você quer, de alguma forma, demonstrar que você está bem por você, não pelos outros. Se o retorno vier de fora, se vier um elogio, por exemplo, a Dani chegou lindíssima com essa blusa hoje, eu falei, Dani, tá linda nessa, não foi? Muito obrigada. Não é? Ó, isso é legal. Muito obrigada. Me esforcei para isso. E é isso que é legal, assim, onde você recebeu, onde falar, muito obrigada. Porque a gente tem uma tendência assim, tão velha essa blusa. Paguei barato, né? De desqualificar, inclusive quando o reforço vem. Mas justamente para a gente poder fazer o movimento de dentro para fora, né, Dani? A Letícia colocou, hoje foi um dia que a gente tá vindo para perto, a gente tá com idade, a gente não tá enxergando, que eu tava mal. Passei uma maquiagem, fiquei na hora muito mais disposta. Exatamente. Isso. Mas veja bem, Lê, ninguém falou para te fazer isso, foi algo que provavelmente já tem no teu repertório, que quando você faz uma maquiagem, você se sente melhor para enfrentar um dia de trabalho. Eu brinco às vezes de quando eu vou fazer alguma palestra, algum treinamento, eu preciso fazer uma escova no cabelo. Aí eu falo que eu fico mais segura para poder fazer a palestra, né? Então assim, a gente tem os nossos rituais, mas novamente, a minha palestra vai ser impactada pelo conteúdo que eu der. E aí tem a ver com autoconceito, autoeficácia e autorresponsabilidade, né, Dani? Justamente. E até o fato de depois disso tudo você falar, hoje, se tu tá falando isso, a minha palestra depende dessas outras questões, é porque tu sabe que tu é boa nisso. Né? Então existe essa questão de tu também reforçar os pontos positivos, né? Quando a gente tava recebendo ali as perguntas, veio muito a questão de como melhorar a minha autoestima, como. Primeiro ponto que a gente sempre fala é se conheça, né? Então, essa questão do autoconhecimento, porque é muito básico eu falar da autoimagem, da autoeficácia, do autorreforçamento e do autoconceito. É muito básico, né? Eu falar isso, pega isso daí, pessoal, é de vocês, agora lidem com isso, boa semana, até mais. Não é isso, né? A gente precisa com certeza ir a fundo em cada conceito desse e saber se conhecer. Porque o Google pode até te dar o conceito, né? Mas o Google não vai saber quais são as suas crenças, as suas experiências que fizeram você chegar a esse conceito. Então, claro, a terapia é um dos canais de autoconhecimento mais eficaz que a gente tem.
né? E indo por esse ponto, eu falei pra Grace, mas vamos deixar aí, pelo menos, uma das estratégias que a gente pode tentar hoje em casa, fazer uma avaliação de como que tá a minha autoestima. Todo mundo tem papel e caneta em casa, né? Então pega um papelzinho e uma caneta, talvez não vai dar pra enxergar, mas depois eu coloco ali. Faz uma tabelinha, né? E coloca a identidade, né? Que entra muito nessa questão de se perguntar quem eu sou, o que eu quero, né? De fato. Os limites, isso aqui não vai dar tempo pra gente abordar, mas isso aqui é muito importante. Quais são os meus limites? Quando que eu sou capaz de dizer não? Sem o medo do julgamento, sem o medo de como o outro vai me olhar se eu falar que eu não posso. Sem medo de ser rejeitado por colocar um limite. Justamente. E aí, aonde que tá os meus limites? O que eu aceito de limite, né? Os valores flexíveis, que entra nessa questão da gente conseguir reestruturar as nossas crenças, né? A vulnerabilidade, que são os pontos fracos. Genuinamente, gente, olha para os pontos fracos de vocês, mas de uma maneira muito genuína, sendo justo, enxergando esses pontos fracos e honestos com vocês também. E a questão dos atributos positivos, que vem essa parte do autoconhecimento, de saber que nisso você é muito bom, né? A gente tem uma professora que fala da questão do dom. Nem tudo é dom. A autoestima não é dom, a autoestima é construção, né? Então, quais são os pontos que, daqui já tô legal, isso aqui não é um problema para mim, mas eu vou olhar para essas outras questões e vou tentar construir. Então, vou chegar só um pouquinho perto, né? Aqui, para vocês fazerem façam uma tabelinha, né? E eu acho que diariamente a gente pode ir tentando construir uma autoestima melhor. Eu achei legal que a Dani colocou, né, nessa atividade. Eu gosto do papel, adoro mapa mental, a Dani sabe. Porque a gente vai colocando no papel o que está muito mental. E às vezes, se a gente deixa só nessa esfera mental, fica um pouco confuso às vezes. Quando ela fala em valores flexíveis, que são as nossas crenças, as nossas crenças muitas vezes construídas lá na infância, que vão perpetuando até a idade adulta, lá elas eram funcionais, agora não são mais. Exato. Então hoje, talvez como adulto, eu preciso perceber que eu não preciso ter a aprovação das pessoas, né? Que eu não preciso que todo mundo goste de mim. Quando a gente é criança, mas mãe, todo mundo vai. E a mãe vira, tu não é todo mundo, então tu não vai, né? E assim, a gente não precisa dessa aprovação de todo mundo. E a gente constrói isso muito mais na vida adulta, né? Então é muito legal quando a gente consegue olhar para essas crenças e os pacientes entram em choque, até, né, Dani? Quando você começa a mostrar para eles que a forma como ele está interpretando as situações é uma interpretação que é recorrente. E a gente começa a desconstruí-las para construir crenças mais saudáveis, esquemas mais funcionais, né? E isso que a Grace falou, do não ser todo mundo e aí, né, acabar fazendo tudo que o outro quer, eu olho também para a questão da defesa, que muitas vezes a gente se coloca no eu não vou fazer nada para ninguém. Quem o outro pensa que é para me pedir tal coisa, que também entra como uma questão de defesa e a gente acaba fazendo um julgamento sempre do outro porque tá difícil olhar pra gente às vezes, né? Então a importância da gente buscar o equilíbrio e se conhecer, porque existem diversas estratégias de enfrentamento em relação à estima, né? E a necessidade da gente conseguir se reconhecer dentro delas e se modificar. Tem mais alguma pergunta? Tem várias, mas eu acho que não vai dar. Eu acho interessante que veio uma pergunta assim, enquanto a Dani abre ali. Nem todos os dias eu tenho uma boa autoestima, porque autoestima todos temos, né? Auto de pessoal. Agora existe autoestima baixa e alta. O que eu gosto de falar para os meus pacientes é que a gente eu não sou todos os dias iguais, né, Dani? Eu tenho uma paciente que às vezes brinca, e eu vou compartilhar, porque um dia eu falei para ela, eu posso usar a tua expressão? Ela disse, pode. Ela disse, tem dias que eu quero um pote de sorvete, sentar no sofá e ficar sozinha, quietinha, vendo televisão. Mas terão dias que eu vou estar mais produtiva, que eu vou querer cuidar um pouco mais da minha imagem, que eu vou estudar mais. Então a gente precisa entender que autoestima a gente vai ter todos os dias, mas nem todos os dias ela vai estar numa potência mais elevada, né? E tá tudo bem. A gente não precisa entender que se eu tenho uma autoestima elevada, eu vou estar blindada de situações difíceis, né, Dani? Eu vou estar sempre segura, eu vou estar sempre com uma boa autoconfiança, não necessariamente. Mas a gente só consegue aceitar que existem dias, como disse a Letícia, né? Hoje o dia não estava tão legal, dei uma organizada em mim para o dia fluir melhor. A gente pode fazer isso, mas também vai ter dias que você não está disposto a fazer isso, está tudo bem. O que a gente presta atenção como terapeutas, como psicólogos, quando isso começa a ficar recorrente. Não tenho mais vontade de me cuidar, eu não estou conseguindo mais querer estudar,
eu sempre gostei de treinar legal, Grace, eu não tô conseguindo mais treinar. Ou seja, a gente vai tendo um decréscimo do autocuidado. E quando eu falo isso, um abandono, ótimo. E o autocuidado, quando eu digo da estética, sim, mas eu tô falando aqui de saúde, de produtividade, de cuidado com os nossos relacionamentos. Então, quando isso começa a decrescer, a gente, como psicólogo, também presta atenção nisso, né, Dani? E aí a gente consegue, se a gente for a fundinho, a gente consegue perceber que às vezes até a ausência da coragem está muito relacionada à autoestima, né? Por exemplo, eu vou aceitar tal emprego, eu não estou feliz aqui e eu vou permanecer nesse lugar, mesmo sabendo que talvez eu já não me encaixe aqui, né? Mas eu não vou ser capaz de conseguir uma outra coisa, eu não vou ser capaz de chegar num outro lugar e receber o que eu recebo aqui, porque pelo menos aqui eu tenho alguém que me olha todos os dias e fala: oi, tudo bem? Então aí a gente vai vendo na questão da amizade, por mais que aquela amizade, eu acho que a gente pode colocar em algum momento uma live sobre essas relações de amizade, porque muitas vezes a gente se coloca em relações com amigos e enfim, que não são legais, que às vezes nos colocam pra baixo, né? Mas eu preciso ficar ali porque eu aprendi que amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito pra sempre, né? E aí eu vou me colocando às vezes em situações que acabam me colocando pra baixo, né? Que me deteriorizam de alguma maneira e eu vou acreditando que eu sou isso mesmo. E que se a amizade não tá mais funcionando, eu devo ter falhado em alguma coisa. Exato, onde foi que eu errei? Exatamente. Né? Então, assim, a questão da coragem, às vezes até de chegar para um amigo que está numa situação dessa e falar: olha só, não achei tão legal, né? Será que a gente pode conversar sobre isso? Não, Dani, mas e se eu falar isso, ele vai parar de falar comigo? Então, você vai ficar sempre se colocando nessa posição e isso entra na questão do relacionamento, né? Que é o que a outra pessoa trouxe ali. E em diversas questões que às vezes a gente vai se colocando em locais que a gente nem acha que a gente se encaixa, mas a gente não tem coragem de lidar com elas de outra maneira, né? Deixa as duas tá perto. O elogio aumenta a autoestima e todos gostam, concordamos. Eu sempre tento passar para alguém que está próximo isso de elogiar, parabenizar, mostrar que a pessoa é importante. O Jean faz isso. Hoje, inclusive, ele falou para mim: Grace, escreva um livro. Foi um grande elogio e incentivo. E é tão legal isso quando, principalmente, são elogios genuínos. Eu sempre falo para os pacientes, né, assim, que a gente na terapia, a gente elogia os pacientes. Sim. A gente gosta de poder mostrar para eles mudanças, evoluções, conquistas, mas isso é muito genuíno do terapeuta, né? A gente tem um autor que fala muito assim do lado adulto saudável, porque o paciente muitas vezes vem para a terapia muito vulnerável, muito fragilizado, muitas vezes com uma autoestima muito derrubada e minada pela família, pelos amigos ou pelas crenças que vêm sendo carregadas e reforçadas, né? Então eu acho que para a gente poder ir caminhando para o nosso finalzinho, né, Dani, a gente quer voltar conversando com vocês, a gente quer falar muito sobre autocuidado, a gente na verdade tem um propósito hoje como colegas de trabalho e como amigas de poder levar a saúde mental de uma forma tranquila, leve, né, Dani? Sem banalizar, né? Sem banalizar, com conteúdo científico bacana. Nós, modéstia à parte, né, vamos falar bem da gente mesmo, a gente estuda para isso, a gente se compromete com esse tipo de trabalho e eu acho que a gente já queria poder agradecer vocês pela audiência e pela paciência, né, Dani? Pelas perguntas feitas antes também, a gente teve algumas pessoas que nos pediram: poxa, mas troca o horário, esse horário não é tão legal. Vai ficar salvo, né? E mesmo assim participaram em perguntas para talvez ver depois. E a nossa ideia é, talvez a próxima ou em algum momento, fazer uma à noite também. Então, para finalizar, pessoal, de fato, assim, Lê, obrigada. Obrigada. Também adoramos. Lembrando que assim, autoestima não é só estética, não é só beleza, mas é também um componente que a gente olha, né? A gente não precisa também abominar completamente, falar sobre autocuidado também é falar sobre isso. Mas Indy, obrigada. A gente fala assim, não fica, né? As duas estão aqui, ó, felizes da vida. A gente quer voltar. Nós temos grandes outros projetos, né, Dani? A gente começou e não vai parar agora. A gente tem muita coisa boa para fazer. E ter esse retorno de vocês é importante. Se vocês tiverem outros temas, sugestões, por favor, os nossos perfis estão à disposição de vocês. Dani, novamente, minha amiga, muito obrigada. Licença, gente. Obrigada. Que bom, que bom. Gente, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Um Bom beijo, dia. viu? Obrigada, tá?